Eu acho que nessas duas últimas rodadas, essas duas derrotas do Bahia em casa, inesperadas e inaceitáveis derrotas, daquelas que você, assim, sempre que tem esses dois jogos em casa, você sempre flerta de contar 6 pontos, olhar ali e contar 6 pontos. Pelo perfil de Chape e Novo Horizontino, era realmente para colocar 6 pontos. Mas essas duas derrotas, de certa forma, elas equalizaram um pouco o que aconteceu nos 3 jogos anteriores. O Bahia ter 9 pontos nos últimos 5 é condizente ao que o Bahia jogou. É condizente ao que o Bahia jogou. Porque o Bahia, Eu acho que o Bahia jogou ele. menos, Fred. Pode até ser, tá? Mas aí vamos dizer que menos contra a Chape conseguia ganhar um gol no Bambo, mas é por aí mesmo, Lula. Porque assim, Bahia e Criciúma foi aquele sufoco, né? Aquele sufoco. O Criciúma teve 1-0, chegou a ter um gol anulado para ter o segundo. Sport Bahia, o Sport foi relativamente melhor que o Bahia. O Bahia escapa do empate com um gol completamente fora de roteiro, perna esquerda de Jacaré, de fora da área, tá? Operário e Bahia, o Bahia jogou bem, mas o Operário teve uma expulsão que ajuda muito o roteiro da partida para o Bahia. Tá? E aí o Bahia joga duas partidas abaixo. Eu acho que, de certa forma, equalizou. Se o Bahia tivesse feito os, os 6 pontos, ele teria feito 15 pontos. Sabe assim, ele teria se transformado no melhor time do atual momento do campeonato. Ele não é o melhor Era líder, time. pô. Ele Era era líder. assim, ele não é o melhor time. É um time ali no bolo de Vasco, do que o Grêmio mostrou até aqui e do Sport. E aí, alguns têm pontos a mais, pontos a menos, por vários roteiros. O Vasco está indo embora, mesmo sem ter o futebol que chame a atenção, que salte aos olhos, como o Lula falou aqui, né? Até os 15 segundos do tempo ontem, o jogo era pró-Operário, né? E o Vasco, ele saiu com 2-0. Mas eu acho que, de certa forma, teve esses dois jogos deram um pêndulo aí pro, pro momento real do Bahia no campeonato. Eu acho que ele está até no lucro, sabe? Quando o Bahia olha ali a classificação, 4 pontos do Sport, está no lucro. Ainda mais com a perspectiva do Sport indo agora enfrentar Cruzeiro e Vasco fora. Talvez o Bahia comece a se preocupar com o Tombense chegando, né? Mas aí a gente já não enxerga fôlego. Porque no final das contas, Lucas, esse campeonato começa a se desenhar para ficar entre Sport e Bahia, a quarta vaga. Começa a se desenhar para ficar entre Sport e Bahia, a quarta vaga. Com o Bahia possivelmente largando, vamos considerar o segundo turno como uma nova largada, possivelmente o Bahia largando com uma vantagem do que tem aí para melhor. Ou pelo menos com o que tem aí. Eu acho que esse é o desenho. E aí a gente vai ver quem consegue, na janela, né, ou na troca de treinador, quem consegue ajustar um pouco mais a casa e se qualificar. Mas o Bahia é favorito a quarta vaga. Tá? O Bahia é favorito. Hoje é favorito. Agora, eu acredito que o Bahia será ultrapassado pelo Grêmio de forma natural no campeonato. Natural. Tá? E, infelizmente, Cruzeiro e Vasco foram embora. Então, a tendência é que o Cruzeiro, Vasco, Grêmio fiquem com 3 vagas e sobre para Sport e Bahia ou qualquer um que possa aproveitar as falhas, que já são muitas, de Sport e de Bahia. Tá? Eu acho que o desenho é esse. Cássio, ele tuitou uma coisa que é exatamente isso. Ele falou, a sorte do Sport parece ser o Bahia. E, com certeza, a sorte do Bahia é o Sport. Né? Porque foi uma rodada meio didática quanto a isso. Né? E essa tuitada ela aconteceu, Fred, porque nas últimas duas rodadas o Bahia jogou primeiro. Tipo, o Bahia perdeu da Chapecoense, deu ao Sport caso vencesse o Clássico, que naturalmente seria difícil, mas caso vencesse o Clássico, se aproximaria do Bahia. Aí acontece um resultado ainda mais surpreendente, o Bahia volta a perder e o Sport com um jogo mais acessível do que parecia, apesar do Brusque estar numa situação melhor do que o Náutico, mas a atmosfera é diferente, o jogo era na ilha, outro jogo foi nos aflitos, então, apesar das campanhas, era a atmosfera mais favorável ao Sport, e o Sport mais uma vez empatou. Ou seja, num cenário contra o Náutico, chegou a estar vencendo, levou um gol na reta final, e nesse não conseguiu marcar não conseguiu balançar as redes. Então, o Sport poderia ter tirado 6 pontos do Bahia. Tirou 2.
Só que o fato, ele não tirou 2 do Bahia. Na verdade, esqueça o Bahia. Ele só somou 2 e a turma encostou. O Tom Benz, a gente está gravando isso aqui, o Tom Benz já joga no domingo. Se ganhar do Náutico, já passa o Sport. Então, assim, qual é o resumo disso aí? É que o Bahia está em terceiro, o Sport nesse momento é o quinto, mas que desse jeito, não é um ou outro, não. Talvez sobre os dois. O que parecia ser óbvio, ó, um vai ficar com a quarta vaga, e de repente pode os dois apertar as mãos e sobrar juntos. Porque, analisando sobre o Bahia, não sei se vocês já falaram que o negócio do scout não dá para. O Bahia perdeu 3 jogos seguidos, não foi pela Copa do Brasil, né? Mas foram 3 jogos seguidos em casa. Chapecoense, 1x0 Chapecoense, Atlético Paranaense, jogo de virada, 2x1 Atlético Paranaense, Novo Horizontino 1x0. O Bahia chutou 60 vezes, porra, nesses 3 jogos. 60. E os adversários... Eu citei aqui o já foi que eu vi. Não citei inteiramente, mas você citou o chute certo da Chape e hoje, né? Mas citei o seu tweet, citei. Então vamos só de forma bem didática. Bahia e Chapecoense, 25-8, finalizações entre certas e erradas, 25-8. Bahia e Atlético Paranaense, 18-10. Bahia e Novo Horizontino, 17-10. Isso dá 60-28. Aí fez um gol, tomou 4. Se você refinar, que é o certo, inclusive, fazer as finalizações certas, das 25 contra a Chape, 4 na barra. 4. Contra o Atlético Paranaense, que foi 4-1, o scout. Contra o Atlético Paranaense, rola um X, porque o Atlético Paranaense é um time melhor. Ele finalizou menos, mas ele é um time muito mais eficiente. Quando ele chega na barra, ele consegue fazer aquelas chegadas em finalizações efetivas. Tanto é que o scout acaba sendo... É o terceiro da Série A, né? É o terceiro do Série A. Meteu 4 no Bragantino, estava 4-0, levou 2 gols no finzinho, mas está lá em terceiro lugar. E era o terceiro da A contra o terceiro da B. Mas o scout de finalizações certas, que foi 18-10 no geral, já fica para o Bahia, já fica 5-4 para o Atlético Paranaense. Ou seja, enquanto metade das vezes que o Atlético chegou, ele botou a bola na barra. E o Bahia teve essa dificuldade. Contra o Novo Horizontino, que foi esse 17-10, 4-4. Aí, estava 4-0, estava 4-1. O Novo Horizontino finalizou na reta final as oportunidades, mas foi crescendo, vai falar mais do jogo, assim, mas eu assisti a partida, ele foi crescendo, e eu acho que não foi o resultado... É uma surpresa pelo que foi o cenário, mas o resultado não foi injusto, apesar desse... Até o scout mostra isso. Mas o que eu queria dizer... Esse foi o spoiler de Lula, Cássio. Não foi injusto, né? Assim, é óbvio que tem todo o contexto, mas... Foi o gol de Raudinei ao contrário, mas acontece também, né? O gol no finzinho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, desses 3 jogos. 60 finalizações, 12 na barra. Ou seja, o Bahia chuta 5 vezes. Não é aquele negócio, ele chuta 5 para fazer um gol. A estatística não é essa, não. O Bahia chuta 5 para 1 aí na barra. Se vai na barra, é gol, é outra coisa. Tanto é que da barra só foi um gol. Ou seja, o Bahia chutou 60 vezes, só 12 foram na barra e só 1 virou gol. Porra, isso é um desempenho ofensivo bizarro, meu irmão. E olha que a gente vai falar daqui, a segunda pauta é de um que é pior ainda. Mas esse é inacreditável. Esse fez o Bahia dar uma travada no campeonato inacreditável. Porque isso para mim travou. E a gente analisa aqui Bahia e Sport, mas é o que já foi dito aqui. Ao Bahia, dane-se o Sport. Tombense, Criciúma, é uma reca que vai chegar. Não interessa se o Sport não vai chegar no Bahia. Outros times vão chegar.